Oi, oi! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Elissandra da Mata, eu sou psicóloga por formação, sócia proprietária da DMO Desenvolvimento Humano e Empresarial, que é uma consultoria na área de gestão de pessoas que atende empresas aqui da minha região e também algumas de todo o Brasil. E também sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma empresa de cursos de capacitação para profissionais de recursos humanos. E hoje nós vamos falar sobre indicadores de RH. Como é que a gente prova para a empresa que o que a gente faz realmente está dando resultado, né? Como é que a gente prova, inclusive para nós mesmos, que o que a gente está fazendo está gerando resultado? Como é que a gente sabe que a gente pode continuar colocando energia numa determinada direção ou não? Ou, não sei, mudar a abordagem, mudar o que eu tô fazendo porque não tá surtindo tanto resultado? Como é que eu sei o que eu espero das coisas que eu tô fazendo? Porque muitas das vezes a gente faz coisas sem saber nem o que a gente espera atingir de resultado com aquilo, né? Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como medir e fazer com que isso aconteça. Quero fazer uma introdução aqui explicando o seguinte. Essa temática de indicadores de RH é algo que parece ser muito distante da realidade da maior parte aí dos RHs. Inclusive, a gente vê muitos profissionais de RH vendo tantos conteúdos por aí, sendo tão bombardeados de conteúdo, né? Nós somos constantemente bombardeados de conteúdo. E isso faz o que com a gente, né? É uma overdose de conteúdos, é literalmente isso, né? Uma obesidade de conteúdos, onde a gente fica paralisado. Literalmente paralisados. A gente já tá o tempo inteiro tendo acesso a novas informações, mas a gente não entende muito bem o que uma coisa tem a ver com a outra, onde que uma coisa se interliga à outra, se são coisas diferentes, se são a mesma coisa, enfim. Então, já deixando claro aqui pra você, indicadores de RH é a mesma coisa que vocês escutam aí falando bonito, né? O People Analytics, né? Então, é importante a gente entender que muitas das vezes a gente vê pessoas falando mais chique sobre um determinado tema, não é mesmo? Mas é isso aqui mesmo da realidade. E, além disso, quando a gente vê algumas abordagens de temática, de indicadores que parecem muito longe da realidade, realmente existe. Então, existem formas e formas de você medir indicadores. Existem os indicadores mais triviais, os mais básicos, os indicadores que dá para nós mesmos medirmos através de Excel. É completamente possível implantar em absolutamente qualquer empresa, desde empresas que acabaram de nascer e tem um colaborador, até empresas grandes, de grande porte, né? Esses indicadores, eles cabem em todos os lugares e eles são um pré-requisito básico, eles precisam existir, tá? E logicamente que se a gente vai subindo em um nível de complexidade, a gente tem várias formas de medir indicadores, inclusive fazendo indicadores compostos, né? Nós chamamos assim, indicadores compostos. O que são os indicadores compostos? É quando eu começo a cruzar dados. Então, eu começo a pegar um dado de uma determinada situação, um dado de rotatividade, com um dado de clima, com um dado de desempenho, e começo a cruzar isso para tentar encontrar pontos em comum, para tentar encontrar o que é a causa de um determinado número do outro indicador. Para isso, a gente precisa de tecnologia, nós precisamos de software. E sim, para esse tipo de momento, nem toda empresa está nesse momento. Nem todo RH está nesse momento. E eu costumo falar muito sobre isso. Não adianta a gente querer atropelar as coisas. Existem passos que nós temos que dar antes de conseguir implantar determinadas coisas que nós queremos. Então não adianta você pensar já, vou então adquirir um software para fazer indicadores completos, complexos, compostos, se você não tem uma avaliação de desempenho que funciona, se você não tem uma pesquisa de clima que funciona, se você não tem nenhum plano de cargos e salários implantado, se você não faz nenhum recrutamento e seleção por competências, você não tem nem descrição de cargo. Ou seja, os passos antes, os passos básicos, né, e outros nem tão básicos assim, mas os passos importantes para o seu RH, você nem começou a dar. Então, são coisas que você tem que
ir comendo o boi aos bifes, né? Literalmente é um passo atrás do outro, para que a gente não atropele isso. E aí, às vezes, você implanta uma coisa lindíssima num sistema, planilhas sofisticadas, mas os dados que você está medindo, os dados que estão sendo inseridos ali naquela planilha ou naquele software para você medir alguma coisa, são dados errados, são dados incompletos, são dados tirados de fontes não confiáveis. Então, o resultado daquilo também não vai adiantar. Então, a gente primeiro precisa entender da onde eu estou tirando esses dados. Esses dados, eles são confiáveis, eles fazem sentido. Precisa de eu medir isso agora? Isso é prioridade? E eu vou fazer o que com esses dados? Porque tem uma frase muito bacana que é o seguinte: indicadores, ou você ama ou você deixa. Como assim, Elis? Não adianta nada você tá medindo indicadores se você não tá fazendo nada com esses números que você tá medindo. Então, tudo bem, eu jogo lá na planilha, as fórmulas estão lindas, me dá lá os números maravilhosos que eu preciso saber, eu olho para aqueles números e fecho a planilha e ótimo, medi. Tá? Não faz sentido. O que eu vou fazer com esses números? Esses números estão dentro do que eu espero? Esses números estão fora do que eu espero? Estão fora, Elis, do que eu espero. Tudo bem, o que eu vou fazer então para melhorar esses números? Qual é o número que eu espero? O que eu esperava desse resultado? O que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou apresentar isso para a diretoria? Aí sim, começa a fazer sentido eu medir as coisas, ok? E eu sei que eu comecei aqui de trás para frente, né? Já estou trazendo algumas reflexões aqui antes mesmo da gente entrar na questão dos indicadores. Sei que alguns de vocês podem estar um pouco perdidos sobre eles. Que medição é essa que você está falando? Que indicadores são esses? Então, indicadores nada mais são do que formas, né, uma formalização do que está acontecendo. Então, é você fazer um raio-x, é você ter uma compreensão do passado para poder tomar decisões para o futuro. São números, são dados, são resultados de coisas que você está implantando no seu RH, de situações que você está vivendo no seu RH, para você tomar decisões para o futuro, de melhoria ou de manter como está, ok? Então, nada mais são do que uma quantificação dos resultados. É você materializar ao máximo possível os resultados que você está atingindo com o que você está fazendo. E aí é muito importante a gente entender por que o RH normalmente negligencia tanto essa área. Por que é tão difícil a gente encontrar departamentos de RH, empresas que medem indicadores de RH? Porque por muitos e muitos anos, a nossa área foi vista como uma área subjetiva. E a gente já vem falando sobre isso em várias das lives dessa semana. Por muitos e muitos anos, nossa área era uma área subjetiva. Lidar com pessoas é subjetivo. Contratação é subjetivo, tudo era subjetivo. Como é que a gente vai medir? Como é que a gente vai medir se tá dando certo ou se não tá, se a gente tá lidando com ser humano? E ser humano é subjetividade, é relativo, é algo que não dá para medir, é qualitativo. Então, por muitos e muitos anos, o simples fato dessa crença de que, se eu lido com coisas que envolvem seres humanos, não tem como eu medir, as pessoas elas acabaram enraigando isso mesmo como crença. E acabaram não dando a devida prioridade a esse tópico. Então, para vocês terem ideia, a maior parte dos profissionais de RH, eles nem entendem que dá para tornar um processo de recrutamento e seleção não subjetivo, que dá para tornar um plano de cargos e salários não subjetivo, que dá para tornar uma avaliação de desempenho não subjetivo, sem a parcialidade do ser humano, com uma técnica correta, que independentemente de quem esteja ali avaliando ou recrutando, vai ter os mesmos critérios e não vai se deixar levar pelo seu lado humano. Por muito e muito tempo, nem isso era visto como uma realidade. Até hoje, eu acredito que muitos de vocês que passaram por várias dessas lives desses dias se surpreenderam com algumas informações que eu passei para vocês. De que tem sim como, nós deixarmos de lado essa subjetividade e tornar o nosso RH profissional, tornar o nosso RH com credibilidade, um departamento com credibilidade.
Um departamento que sim, também tem metas, também tem números, também tem objetivo, também tem técnica, também tem ferramenta, também tem metodologia. Então, nós não somos profissionais que só, sabe, utilizamos o nosso feeling, a nossa intuição, o nosso lado humano. Não, a gente usa tudo isso? Acredito que sim, com certeza, faz parte do nosso trabalho. Mas não é isso que guia as nossas decisões. Nossas decisões são pautadas em metodologia clara, em estudo, em profissionalismo. E o que a gente faz tem credibilidade, gera resultados, tem meta, tem indicador, tem como medir, tem como comprovar. E isso sim faz com que a gente comece a nos posicionarmos de uma forma diferente. Então eu falo muito sobre nosso posicionamento, quem me acompanha há algum tempo sabe, que o outro nos vê da forma que nós nos posicionamos. E muitas das pessoas que às vezes falam que o RH não é valorizado, Elise, eu não consigo emprego porque o RH não é valorizado, porque eles só dão valor para a experiência, Elise, eu não consigo cliente porque o RH não é valorizado, Elise, eu não consigo uma promoção, a empresa que eu estou não me dá abertura para implantar um subsistema XYZ porque o RH não é valorizado. Mas o outro nos vê da forma que nós nos posicionamos. E muitas das vezes nós não estamos nos posicionando como esse RH, como esse profissional que é de dentro para fora. Eu primeiro tenho que me tornar esse profissional, que é o que eu chamo de profissional expert, que não é o profissional replicador, que não dá Ctrl+C, Ctrl+V, que não dá Google, que não utiliza formulário pronto, que não faz só o que o colega de RH está fazendo na outra empresa. Não, profissional que sabe o que está fazendo, que tem técnica, que tem metodologia, que toma suas próprias decisões, que faz suas próprias análises, que tem ferramentas mensuráveis, palpáveis, metodologia clara, profissional, credibilidade no que faz, se posiciona como especialista, gera resultado, mede o seu resultado e mostra, prova para a empresa. Esse tipo de profissional, ele sim é valorizado. Nós vemos. A gente às vezes fica tão focado na nossa realidade que a gente esquece de olhar a quantidade de profissionais de RH que estão aí, muito bem valorizados, muito bem posicionados, muito bem remunerados. E o que esses profissionais estão fazendo de diferente? Todos eles começaram. Eles não contratam sem experiência. Bom, essas pessoas elas não nasceram com experiência. Em algum momento, elas tiveram também que receber sua primeira chance. Elisa, a empresa que eu tô não abre as portas para mim. Bom, eu tenho centenas de alunos que já vieram dar lives aqui comigo, já fizeram live comigo contando que a empresa era totalmente fechada, que já tinham recebido vários nãos para implantação de outras coisas, mas que a partir do momento em que começou a se posicionar como esse profissional, a empresa começou a enxergar o que ela não enxergava antes. Ela começou a ver, não, agora eu preciso entender o que essa pessoa que está se posicionando dessa forma está me dizendo. E o que ela está falando faz sentido. Se o que você está falando faz sentido, se tem conhecimento por trás, se tem técnica por trás, se tem prova por trás, se tem indicador por trás, se tem metodologia, tem confiança por trás, o outro ele me vê da forma que eu me posiciono. Ok? Então, nós é que somos responsáveis, eu já falei muito sobre isso, por conscientizar o outro. Ninguém é especialista em RH. O meu chefe não é, né, se ele não for de RH, o dono da empresa não é. Ele não formou em RH, ele não fez RH, nem a gente que é de RH. Muitas das vezes a gente sabe de tudo. Vocês estão aqui aprendendo coisas que eu acho que vocês não sabiam, muitas delas. Pense só uma pessoa que nem de RH é. A visão que ela tem de RH é limitada, é incompleta. E tá tudo bem, a pessoa não é mesmo obrigada a saber tudo de RH. Nós é que somos os profissionais de RH. Nós é que temos que nos posicionar com o objetivo de conscientizar, informar, abrir a mente das pessoas e criar as nossas oportunidades. Abrir o nosso espaço. E eu acabei saindo aqui do contexto, tá? Mas acho que foi bom para talvez dar um gás aí em vocês, até pra gente viver tudo que a gente vai viver aí na semana que vem, vocês já chegarem com outra motivação, tá? Deixa de lado aí as suas crenças, Elis, mais, né? Mas isso pra mim não vai funcionar. Mas isso lá na empresa que eu trabalho, ó, sei não, e
Ah, mas meu chefe não vai nem acreditar nisso aqui que eu tô aprendendo. Ah, mas não. Certeza que emprego em RH eu não consigo. Vou continuar estudando, né? Que é o que tem pra mim. Então deixa essas crenças aí de lado por enquanto. Abra o seu coração para aprender a se tornar, para realmente estar disposto a se tornar esse profissional, a fazer diferente do que você está fazendo até o momento, para você ver se realmente você não consegue resultados diferentes. Tudo bem? Tá. Voltando aqui então para o nosso assunto. Existem, então, como eu disse, aquela crença de que, poxa, o RH ele é um departamento muito subjetivo, enfim, então não dá pra medir nada. E essa é uma crença, porque sim, dá pra medir muitas coisas, a maior parte das coisas que a gente faz, ok? É possível algumas das coisas medir exatamente como, por exemplo, no financeiro, que, sabe, 2 mais 2 são 4? Nem todas as coisas de RH é possível a gente medir com esse nível de precisão numérica, por exemplo. Mas tudo que a gente faz é possível medir, sim, se nós estamos indo no caminho certo ou se não. Se aquilo que a gente está fazendo está gerando resultado ou se não. Se aquilo que eu estou fazendo melhorou algo que antes não existia ou se não. Isso sim dá pra gente saber. Algumas coisas mais do que outras, algumas coisas mais objetivamente do que outras, mas sim, nós temos como medir tanto indicadores quantitativos, que são aqueles numéricos mesmo, e tem várias das coisas da nossa área que dá pra gente sim transformar em número, né, quantitativamente, e temos também os nossos indicadores que vão ser indicadores qualitativos, vão ser menos objetivos, mas mesmo assim eles são indicadores, tá? Perfeito. Bom, já falei bastante aqui com relação a isso, né? Com essa importância da gente provar o que a gente está fazendo. Não adianta nada nós estarmos fazendo um bom trabalho se a empresa ela não consegue visualizar isso. E muitas das vezes nós mesmos não temos consciência de que talvez a gente precise colocar uma energia maior num determinado projeto, porque aquilo não está tão bacana, porque a gente também não mede. Então, existem 2 objetivos principais para medir indicadores. Um deles é para nós. Para nós medirmos a efetividade do nosso trabalho e também para que a gente coloque energia no lugar certo. E segundo objetivo já que eu estou medindo, eu vou apresentar isso para a empresa. Uma aluna que me mandou um print dela apresentando os indicadores de RH. Edjane falou o seguinte, ela mandou essa imagem lá no grupo de alunos. A Edjane é minha aluna GPC, aluna do curso GPC que significa Gestão de Pessoas por Competências, e no curso a gente tem um módulo inteiro de indicadores, é um módulo todo só de indicadores de RH. E aí, ela mandou essa fotinha lá no grupo de alunos, que a gente tem um grupo de alunos no Telegram, que é a mesinha aí totalmente organizada, com a tela lá mostrando as planilhas, os indicadores. Ela imprimiu certinho os dados, colocou na mesa para cada um das pessoas, dos gerentes, né, dos sócios que iam participar da reunião. E aí ela colocou assim, deixou depois do módulo de indicadores. Eles ficaram encantados com o material, até porque não tinham conhecimento dos números apresentados. Olha só que bacana. A maior parte da realidade é essa. A empresa, a própria empresa, o dono da empresa não tem consciência dos números da própria empresa. E aí já saímos com vários planos de ação, porque os indicadores servem para isso, para criar plano de ação, para criar melhoria, para serem pontos de decisão, para ajudarem na tomada de decisão, para que as decisões sejam mais inteligentes. E aí, depois disso, ela até mandou update disso, né? Que a empresa amou, que ela agora apresenta todo semestre, enfim, e ela tá super bem lá. A empresa começou a ver o trabalho dela de forma diferente. Agora você me fala, que empresa não começa a olhar diferente para a área de RH se ela começa a se posicionar dessa forma? Ok? Eu quero só recapitular com vocês agora quais são os indicadores que eu acredito que dá para vocês começarem, que são os principais, inclusive são os indicadores que eu ensino no meu curso. Porque é possível de você aplicar esses indicadores em qualquer realidade, de empresas que estão nascendo hoje com um colaborador até empresas que são de grande porte. Se é uma empresa, dá para aplicar esses indicadores, não só dá como deve, tá? Então, existem grupos de indicadores.
E dentro desses grupos tem vários indicadores que dá para medir dentro desse objetivo. Esses grupos são objetivos. E dentro desses objetivos tem vários indicadores que dá para medir. Existe o primeiro grupo, né, o primeiro objetivo, que são os indicadores de clima organizacional. E a principal forma, o principal indicador de medir clima organizacional é a pesquisa de clima. Sim, a pesquisa de clima é considerado um indicador de clima organizacional. Por quê, Liz? Porque eu não aplico a pesquisa de clima só uma vez. Eu aplico a pesquisa de clima todo ano. Tem que ser assim. Por quê? Porque justamente ela é um indicador de se aquilo que eu trabalhei no clima organizacional melhorou ou não melhorou. Então, eu aplico a minha pesquisa de clima com vários itens lá que eu estou pesquisando. Os colaboradores respondem. E aí eu percebo, aqui o item de liderança não tá bacana, vou fazer um plano de ação de treinamento de liderança. Aqui o item de comunicação não tá bacana, vou propor então uma dinâmica, um treinamento. Isso aqui não tá bacana, vou propor uma ação de endomarketing. E aí você vai criando o seu plano de ação. Feito o plano de ação naquele ano, porque o plano de ação tem que acontecer no mesmo ano que a pesquisa foi aplicada, ou pelo menos no próximo ano letivo, né? E aí, passado esse ano, você vai aplicar a pesquisa novamente. Com que intuito? Medir de novo. Aquilo que você fez, aquele treinamento que você fez, a ação de endomarketing, aquela dinâmica, enfim, os pontos que você quis trabalhar do seu clima organizacional. Melhorou? Ou as pessoas continuam avaliando exatamente igual? É justamente esse o ponto, é você aplicar periodicamente para comparar resultados. Então, não é só mente com o objetivo de eu colher informações e criar plano de ação. Eu colhi informações, criei plano de ação. Mas como é que eu vou saber se aquele plano de ação resultou alguma coisa que eu queria? Se ele deu resultado, se funcionou? Eu tenho que aplicar de novo e comparar o resultado. Não, melhorou. Antes aqui a liderança estava mal avaliada no ano passado, ó, a nota de liderança já aumentou. Ainda não está ideal, mas já aumentou. Vamos continuar então o programa? Vamos dar uma intensificada nesses pontos aqui específicos, mas vamos continuar o programa que tá bacana, só não chegou no que a gente tá indo ainda. Mas ó, empresa, relatório, empresa, ó, aquelas ações que a gente fez de treinamento de liderança já melhorou, ó, aqui no clima aqui na pesquisa de clima. A empresa já sente o quê? Não rasguei dinheiro. Que ótimo, foi um bom investimento então. Bacana, RH, parabéns. Vamos continuar. E aí você tem argumento. Tá vendo, ô empresa? A minha intenção é que essa nota aqui de liderança chegue mais alto no ano que vem. Minha proposta é a gente continuar o programa de liderança, beleza? A empresa, ela vai confiar na sua palavra, porque você tá dando resultado, tá lá, que já melhorou, que o que você propôs fez sentido, ok? Então, clima organizacional é medido assim, com a pesquisa de clima, aplicada periodicamente, resolvendo os pontos que precisam ser resolvidos com o plano de ação e comparando resultados, ok? Outro grupo de indicadores, ou seja, outro objetivo de medição é o desempenho, indicadores de desempenho. E para medir desempenho, a ferramenta, o indicador é a avaliação de desempenho. Sim, porque eu não comentei com vocês na live de avaliação de desempenho, mas a avaliação de desempenho é um indicador de desempenho. Da mesma forma que a pesquisa de clima. Eu aplico a avaliação de desempenho minimamente aí anualmente, uma vez por ano. Ainda tem empresas que aplicam mais, 2 vezes no ano. O indicado é no mínimo uma vez por ano e no máximo 2 vezes por ano. Mais do que 2 vezes por ano já fica ruim, já fica demais, tá? E mais afastado do que uma vez por ano fica muito tempo. Então tem que ser pelo menos uma vez por ano e no máximo 2 vezes por ano, tá? Mas vamos colocar aqui uma hipótese de que é aplicado uma vez por ano. Apliquei a avaliação de desempenho e tenho ali a minha tabulação, porque sim, eu tenho que tabular os resultados, né, minha gente? Eu tenho que pegar o resultado dessas avaliações e minimamente jogar numa planilha, minimamente. Fulano, ciclano, beltrano, individualmente. O fulano, a Elissandra, em 2019, teve uma média global lá da avaliação de desempenho dela de 7. Em 2020, tá de 8,5. Em 2021,
foi para 8,9. Bacana, a Elisandra está progredindo em desempenho. Os feedbacks estão funcionando, o plano de desenvolvimento individual feito após cada uma das avaliações de desempenho estão funcionando. Eu mostro isso para a empresa, ó, o desempenho das pessoas, o desempenho de 80% dos nossos colaboradores, empresa, aumentou de 2020 para 2021. O que a empresa vai ver com isso? Maravilha, está compensando investir nessa avaliação de desempenho. Tá compensando treinar os líderes para fazer isso, tá compensando esse tempo que é gastado ali para poder aplicar um ciclo, para poder dar feedback. Então, maravilha, vamos continuar esse trabalho, Alessandra. E aí, se eu viro no ano de 2021 e falo assim, empresa, o CEO, o presidente, tô precisando de mais apoio seu aqui para nossa avaliação de desempenho, porque apesar de 80% dos nossos colaboradores terem aumentado o seu desempenho de 2020 para 2021, eu ainda sinto que esse desempenho poderia ter sido maior, porque eu dei uma olhada que 10% dos planos de ação, dos planos de desenvolvimento individual dos feedbacks não foram colocados em prática por falta de acompanhamento do líder. Então eu preciso que os líderes se envolvam mais, que eles comprem mais a ideia, porque daí olha só, a gente vai aumentar aqui de 80% de melhoria no desempenho para mais do que isso. Olha só, é um argumento. A empresa, provavelmente, ela vai te escutar. Porque você tem dados ali para mostrar para ela que o comparativo do que você está falando e fazendo está funcionando. E aí a empresa vai o quê? Reunir os líderes, o CEO, você vai propor, reúna os líderes. Eu quero que você deixe claro para os líderes que essa é uma iniciativa da empresa, que é importante para a empresa, que vem de cima para baixo. Porque o dono comprando a ideia, os líderes, eles entram na dança, entende? Então é um processo. E aí as pessoas ficam reclamando pra mim, né? Ah, Elis, mas os líderes não se envolvem. Gente, isso não é do dia pra noite. É um processo, você tá mudando cultura, você tá mudando o hábito de pessoas, você tá inserindo coisas novas para as pessoas terem de mais responsabilidades. É natural que seja um processo de envolvimento. Elas primeiro precisam perceber que aquilo que você tá propondo aí fazendo gera resultado mesmo, que não é só um trabalho desnecessário, uma burocracia desnecessária. E isso vem com a apresentação dos seus indicadores, com o envolvimento das pessoas, mostrando que aquilo está tendo resultado, explicando o que elas estão ganhando com isso, ok? Então, perfeito. Avaliação de desempenho, outro indicador, então. Indicador de cargos e salários. A gente tem dentro do indicador do objetivo de indicadores de cargos e salários, 2 indicadores principais que eu sugiro que você meça e que dá para você começar, né, amanhã. Um deles é o indicador de competitividade salarial. É dizer o quanto os salários da empresa estão competitivos em relação ao mercado, tá? Então é um indicador que você mede o seguinte: empresa, eu fiz essa medição aqui e os nossos salários hoje estão incompetitivos, não estão competitivos com relação ao mercado. E olha só que bacana é você saber disso, porque aí você tem como argumentar com a empresa que você precisa implantar um plano de cargos e salários, por exemplo, caso não tenha. Você tem como argumentar com a empresa que vocês precisam fazer um reajuste. Você tem como argumentar com a empresa que vocês precisam ter um plano de carreira melhor estruturado. Tem como você argumentar com a empresa que, não dá para aumentar salário, empresa? Tudo bem. Vamos aumentar o nosso plano de benefícios? Vamos aumentar, então, nossos projetos internos, nossos treinamentos internos, para que aumente a percepção de valor que a gente está agregando além do salário? Então, tem como você argumentar coisas que você quer fazer porque você está mostrando que vocês estão em desvantagem de alguma coisa. Ou apliquei o plano de cargos e salários e aí eu meço o índice de competitividade salarial e mostro para a empresa. Olha, empresa, antes o nosso índice de competitividade salarial era X. Nós éramos pouquíssimos competitivos. Agora, olha só como nós estamos de um ano para outro. De um ano para outro, o nosso índice de competitividade salarial aumentou X%. Nós agora sim estamos competitivos, agora nós estamos recebendo X% mais currículos do que antes, porque as pessoas querem trabalhar aqui, porque melhorou nossa marca empregadora. Entende como eu estou falando a língua da empresa?
Gente, empresário fala essa língua. A língua deles é percentual, é número, é o que isso está trazendo para mim de resultado. Se eu falo para ele que eu estou recebendo X% a mais de currículos bons, porque agora a gente tem uma maior competitividade salarial, ele vai argumentar comigo quando eu disser para ele que precisa fazer uma determinada coisa? Não vai, porque ele entende que você tem o controle da sua área. Você tem o controle da sua área. Você tem ali na ponta da língua o que está acontecendo na sua área. Você controla. Você não está ali perdido. Se a empresa te pergunta, aí você fica, não sei. Porque você não sabe mesmo, você não está medindo, tá? Perfeito. Outro indicador de dentro desse grupo de cargos e salários é o crescimento médio dos salários. Daí é um índice interno. Você fazer uma análise de como que está o crescimento do salário das pessoas em um período de tempo. Então, empresa, nos últimos 5 anos, o índice médio de crescimento dos salários está X%, está muito baixo. E aí, o que define se é baixo ou alto? Você como RH, você que define o que é ideal. O ideal, empresa, era que a gente estivesse tendo pelo menos 60% de aumento, de índice de aumento de salário e dentro de a cada ciclo de 5 anos. E nos últimos 5 anos, nosso índice está 30%. Está muito abaixo. Significa que as pessoas não estão recebendo aumento. Significa que as pessoas estão ficando anos e anos e anos estagnadas no mesmo lugar. Isso significa duas coisas. Ou a gente vai perder essas pessoas caso elas sejam boas, ou essas pessoas realmente não são boas e não estão merecendo aumento. Aí é um caso da gente analisar. Por que essas pessoas não estão recebendo aumento? Porque se é o caso delas não estarem boas mesmo, elas não estarem tendo desempenho, tantos anos assim, sem receber um aumento porque não tem desempenho, então a gente está ou contratando errado, ou a gente está com uma política estranha aqui de incentivar as pessoas a crescerem. A gente precisa revisar isso. Vamos fazer um brainstorm, entender o que está acontecendo, vamos chamar os líderes para entender qual é a visão deles, da área deles, de pessoas que estão há mais de 5 anos sem aumento. Fiz aqui uma lista de quais são essas pessoas. Vamos entender o que está acontecendo? Entendem o que é um trabalho ativo de RH? Esse é um trabalho ativo de RH. Olhar para o que está acontecendo e questionar o que está acontecendo. E analisar o que está acontecendo, e entender o que está acontecendo e propor ações de melhoria para melhorar o que está acontecendo. É isso que a empresa espera de nós. A gente não está ali para fazer o operacional apenas, a gente está ali para contribuir com estratégias. E tudo isso que a gente está fazendo está diretamente alinhado com o que o dono da empresa ou a dona da empresa deseja, que é fazer a empresa crescer. Nós estamos contribuindo para isso, porque a gente está ali questionando e analisando inteiramente como que estão essas pessoas que são responsáveis por conduzir a empresa, porque a empresa é feita de pessoas, ok? Maravilha. Outro índice, né? Outro grupo, outro objetivo de indicadores são os indicadores de dados demográficos e financeiros. O que é isso? Dados demográficos e financeiros. É a gente pegar ali as pessoas, né, da empresa, os dados das pessoas, alguns dados demográficos e financeiros importantes para a gente medir. O primeiro deles é o custo médio por colaborador. Quanto que a empresa hoje gasta, em média, com cada colaborador? A sua empresa tem essa noção? Tá vendo como esses são dados importantíssimos para a empresa, para o dono da empresa? E é por isso que a minha aluna Edjane foi tão elogiada, porque o próprio dono da empresa não sabia esses números, que são importantes para decisões dele, inclusive, tá? Ou seja, quanto que somando salário, encargo, benefício, treinamentos, cursos, tudo que a empresa investe, né? Tudo que a empresa gasta com colaboradores, dividido por todos os colaboradores da empresa, qual que é a média de custo de uma pessoa? É bom ter essa noção, porque a empresa pode tomar decisões em cima disso. Nossa, o custo tá bacana, tá baixo, achei que eu gastava mais. Porque às vezes a empresa só olha a folha de pagamento. E não é esse o ponto, tá? Ok, custo per capita dos benefícios. Isso aqui é tomada de decisão de benefício. Quanto que eu hoje gasto por cabeça só dos benefícios?
Então, plano de saúde. Hoje a empresa, ela arca com 100% da mensalidade e mais 30% de coparticipação nos exames feitos, blá blá blá. Ok, quanto que deu isso? Quanto que a empresa está gastando com isso? Pega aí o último ano. Divide pelo número de pessoas que têm acesso ao plano de saúde dentro da empresa. Quanto que está sendo esse custo? Sabe por quê? Às vezes a empresa vai perceber que, poxa, pouca gente está utilizando o plano de saúde e eu estou pagando, sei lá, para 100% das pessoas que eu pago, 10% estão utilizando. O que está acontecendo? Vamos conversar com as pessoas? E às vezes você vai descobrir, Elise, o plano de saúde não é aceito na maior parte dos médicos que eu gosto de ir. Elise, é porque eu ainda não adoeci. Maravilha. E às vezes você vai pensar, você vai perceber, poxa, mas você não adoeceu, mas você não fez um check-up? Não, tem 3 anos que eu não faço um check-up. Opa, vamos fazer então uma conscientização, uma campanha da importância do check-up, porque isso é importante para a empresa, que as pessoas elas valorizem o benefício que está sendo dado para elas, porque a empresa está pagando o plano de saúde para que elas tenham saúde para trabalhar melhor, mas as pessoas não estão usando. Entende? É esse tipo de análise, tá? Então, analisar os benefícios também é estratégico. Turnover, rotatividade. É algo que você também já deveria estar medindo. Medir a rotatividade da empresa. E a rotatividade ela é uma relação entre entrada e saída de pessoas. E muitas das vezes a gente fica focado só na saída, né? Só na saída. Mas existem, às vezes, entradas grandes de pessoas também. A empresa cresceu, entrou um monte de gente. Como é que eu vou me preparar para essa entrada? Então, por isso que eu tenho que estar sempre olhando para essa relação entre entrada e saída de pessoas. Primeiro, porque o número em si só já me diz algo. Segundo, porque eu consigo me preparar melhor para a entrada das pessoas e também para a saída dessas pessoas. E principalmente diminuir essas saídas, que essa é a nossa maior intenção. Se as pessoas estão saindo, eu tenho que entender o que está acontecendo. Elas estão saindo mais porque elas são demitidas ou porque elas pedem demissão? Não, Elisa, elas estão saindo mais porque elas são demitidas. Por que elas estão sendo demitidas? Porque elas não estão tendo desempenho satisfatório. Então, peraí. Se elas não estão tendo desempenho satisfatório, qual que é a minha responsabilidade como RH nisso? Será que eu estou contratando errado? Será que eu estou treinando errado? Será que eu estou avaliando errado? Porque eu não tinha essa informação, não sabia que as pessoas estavam indo mal na avaliação. Cadê a avaliação dessas pessoas dos últimos anos? Mas ela foi avaliada bem, mas ela foi demitida por falta de desempenho? O que está acontecendo? Análise crítica, ok? Não, Elisa, a maior parte das pessoas estão saindo porque elas pedem demissão. Tudo bem, elas estão pedindo demissão, mas por qual motivo? 90% das pessoas pedem demissão por falta de crescimento interno, porque elas não se veem crescendo no futuro. Ok? Qual que é a minha responsabilidade como RH nisso? Eu preciso conscientizar a empresa disso. Empresa, olha aqui o nosso indicador de saída das pessoas. De 100% das pessoas que saíram esse último ano, 90% foram pedidos de demissão. Desses 90% de pedido de demissão, ou seja, desses 100% que pediram demissão, 80% é por conta de falta de entendimento de crescimento aqui dentro. Dessas pessoas que saíram, 50% eram avaliadas acima de 9, ou seja, eram talentos que a gente perdeu. A gente precisa fazer alguma coisa com relação a essa visão das pessoas que elas não vão crescer aqui dentro. Vamos implantar um plano de cargos e salários? A empresa fica sem argumento, porque tá ali que isso está prejudicando, tá? Então, esse é o ponto. O que você está usando hoje como argumento para justificar o que você quer fazer, para poder ser valorizado como você quer? Que resultado você está mostrando? Que resultado você está executando? O que você está provando para a empresa que o que você faz é importante? Como está sendo a sua comunicação com relação a isso, tá? Além disso, absenteísmo. Absenteísmo também é outro indicador que a gente também precisa medir. Por que as pessoas estão faltando? Qual que é o setor que mais tem faltas? Poxa, qual que é o motivo maior que as pessoas estão faltando? É por problema de saúde? Mas qual está sendo o problema de saúde? Será que é algo ocupacional? Algo interno que a gente pode melhorar? A maior parte das pessoas tem problema, tem dores na coluna. Será que é a ergometria que a gente não está prestando atenção? Como é que são as cadeiras dessas pessoas? Elas trabalham muito tempo em pé? O que a gente pode fazer para melhorar
para diminuir essas faltas? Não, Elisa, a maior parte das faltas são injustificadas. Ok, elas são injustificadas, significa que essas pessoas talvez estejam motivadas? Vamos organizar uma entrevista com essas pessoas para entender qual está sendo a fonte de desmotivação delas? É o clima organizacional que está fazendo com que elas não tenham vontade de vir trabalhar? É o líder? O que eu posso fazer para melhorar isso? Talvez um treinamento de liderança, uma organização de uma melhoria do clima organizacional nesse ponto, inserir um endomarketing, mudar essas pessoas de área, o que eu posso fazer? Ah, não, Elis, é porque elas estão preguiçosas mesmo, é porque elas não estão valorizando o trabalho. Então, peraí, será que foi um erro meu na contratação? Como é que eu não vi isso? Por que eu não vi isso no momento dessas pessoas entrarem? Como é que foi feito o processo seletivo dessas pessoas? Entende? Dados, dados e dados. Isso tudo são dados para você, tanto ter para você, quanto para você argumentar com a empresa mudanças que você deseja fazer. E mostrar para ela resultados de coisas que você está fazendo. Então, poxa, implantei uma coisa e o absenteísmo caiu drasticamente, eu vou apresentar para a empresa. Olha, empresa, na última vez, no último ciclo de medição do absenteísmo, ele estava em 50%. Agora, ó, caiu para 0,5%. Nossa, é um resultado demais, né? Mas às vezes você achou a chave do problema e foi lá e apertou o parafuso, tá? A empresa vai ver o que em você? Eficiência, credibilidade. A sua palavra vai se tornar água parou quando você falou, tá? Outro objetivo de indicador são os indicadores de treinamento. Tem 2 deles que eu gosto de medir, que é a hora de treinamento por número de colaboradores. Então, quantas horas em média essas pessoas estão sendo treinadas? E também o ROI de treinamento. Qual que é o retorno do investimento desse treinamento? Esse treinamento deu retorno no seguinte sentido. Se o objetivo do treinamento era um treinamento técnico do software tal, o meu objetivo era as pessoas aumentarem a eficiência e melhoria do uso do software tal. Isso aconteceu? Essas pessoas realmente melhoraram o uso delas no software tal? E aí entra lá aqueles pontos que a gente conversou no treinamento, os 4 níveis de avaliação, e além disso tem a planilha própria, né, o cálculo próprio para calcular o ROI. E aí você vai mostrar para a empresa. A cada ciclo de treinamento, a cada treinamento, você vai medir o ROI e vai mostrar para a empresa. Se o ROI foi positivo, se o retorno do investimento no treinamento foi positivo, ou se o retorno do investimento no treinamento foi negativo. Serve para você entender o que você precisa melhorar e mudar nos seus treinamentos, e serve para também a empresa ver que o que ela está investindo nos treinamentos está sendo bem aproveitado. E a horas de treinamento por colaborador é para você mostrar, poxa, empresa, ok, a gente está investindo muito em treinamento, mas a gente está treinando só esse grupinho aqui, só esse nível aqui. Se a gente for olhar em perspectiva empresa, a hora média de treinamento por pessoa está baixíssima. Então, a gente precisa entender como que a gente faz isso acontecer, porque a gente está apostando todas as nossas fichas em um determinado grupo, mas a gente está se esquecendo que a maior parte da força motriz da empresa não está sendo treinada. Ok? Então, vamos recapitular esse nosso planejamento de treinamento. E aí, vai entrar ali as ideias, né? Os planos de ação e tudo mais. E outro grupo, né? O nosso último grupo aí de tipos de indicadores, né? De objetivo de indicadores é a atração e retenção de pessoas. Tudo relacionado aí à entrada e a segurar as pessoas dentro da empresa. E é bem bacana que nessa área aqui existem vários indicadores que são para medir o nosso desempenho. Como, por exemplo, tempo médio de preenchimento de vagas. Eu vou medir quanto que é o tempo médio que eu demoro para preencher vagas. E isso vai me dar, inclusive, informação para eu poder colocar no meu procedimento ou para eu poder falar para o gestor XYZ quanto tempo eu vou demorar para fechar a vaga dele. Porque eu começo a medir isso. Olha, para vagas estratégicas eu costumo levar tanto tempo. Para vagas operacionais eu costumo levar tanto tempo. E isso pode ser estipulado, inclusive, como padrão do RH.
Por quê? Porque está comprovado que é feito com qualidade nesse prazo e que é esse o prazo necessário. Então, é medição, tanto para que você saiba o seu próprio desempenho, como para a empresa também avaliar o seu desempenho. Além disso, outro indicador desse grupo é o índice de preenchimento de vagas no prazo. Índice de preenchimento de vagas no prazo. Se o prazo determinado era 15 dias, quantas das vagas que eu fiz no último mês eu consegui fechar em 15 dias e quantas não? E dessas não, por quê? E aí eu vou analisar. Por que eram vagas específicas? Por que deu mais trabalho do que eu imaginei? Quais que foram os pontos? Como que a gente pode começar a diminuir esse tempo? Tornar algumas dessas etapas um pouco mais sistematizadas? Criar um banco de currículos, talvez? Fazer parcerias com algumas empresas de recrutamento? Aquelas de outplacement que cobram de candidatos para poder recolocá-los? Fazer parceria para que eles indiquem candidatos para gente? Ideias para ver se realmente está dentro do esperado, porque tempo é importante. Se você está gastando mais tempo numa determinada atividade do que ela precisa, você está deixando de investir o seu tempo em coisas mais estratégicas. Outra coisa que dá para medir aqui é o índice de adequação do colaborador à vaga. O que é isso, Elis? Eu medi se aquele candidato que eu selecionei, ele realmente está adequado à vaga. E para isso, a gente precisa da avaliação do período de experiência. Então, como é que eu meço o índice de retenção do colaborador à vaga? Perdão, o índice de adequação do colaborador à vaga. Como é que eu meço se o meu recrutamento e seleção foi realmente bem feito no sentido de ele se adequou aos requisitos necessários para a vaga? Eu contrato alguém, ele entra. A partir do momento que ele entra, começa a contar um período de experiência de 90 dias. Ele é avaliado nesse período 2 vezes, com 30 ou com 45 dias, você que decide, e depois com os 90 dias, que é o fim desse momento. Por que ele tem que ser avaliado no meio, né, com 30 ou com 45 dias? Para que ele possa ter uma chance de melhorar o que ele não está indo bem, porque é um período de adaptação. Então é natural que nem sempre a pessoa vai entrar arrasando, porque ela está aprendendo. Então é um momento, um movimento dele ter um feedback e uma chance de ser direcionado. Então, olha, fulano, você está indo bem nisso aqui, mas nisso aqui a gente precisa que você tenha mais foco nisso, a gente precisa que isso aqui seja feito da seguinte forma, isso aqui você ainda não pegou tão bem, eu preciso que você passe mais tempo estudando sobre esse procedimento. Tudo bem? Tudo bem. Feito ali com 30 ou com 45 dias. E aí, com 90 dias, é feita uma avaliação final, onde o líder vai dizer para o RH se essa pessoa se adequou ou não se adequou à vaga. Se ela não se adequou, ela vai sair, porque é período de experiência, é para isso. E se ela se adequou, se ela, passou ali pela avaliação dos pontos importantes, essa avaliação, obviamente, é em cima das competências técnicas e comportamentais que você recrutou. E aí essa pessoa passando, então o líder avaliou que, beleza, ela está adequada, então o seu índice de adequação à vaga já conta 1. Então, de uma vaga que eu fiz, 1 está adequado. E no final ali de um ano, de um semestre, enfim, se você vai medir isso mensalmente, eu indico que seja mensalmente, depois no fim do ano faça uma média. Então, mensalmente, se 10 vagas que eu fiz, 9 se adequaram à vaga, só 1 que não se adequou, então o meu índice de adequação à vaga é 90%. E olha que legal eu poder apresentar isso para a empresa. Olha, empresa, antes do recrutamento e seleção por competências, nosso índice de adequação à vaga era de 60%. Depois que a gente mudou o nosso processo para recrutamento e seleção por competências, por mais que agora a gente demore um pouco mais no nosso processo seletivo, o índice de adequação à vaga aumentou para 95%. Ou seja, olha quanto dinheiro a gente está economizando. Você não também calculou quanto que é o custo de um colaborador? Quanto que é um custo de uma rotatividade, por exemplo? Então, a empresa economizou X mil reais ou milhões, sei lá, né? Dependendo do porte da empresa e de quantas vagas você fez. Por quê? Porque se essas pessoas não saíram, a empresa não gastou com rescisão, nem com recontratação. Tem custo para a empresa as pessoas saírem. Além disso, outro índice aqui desse grupo é o índice de retenção. E aqui eu preciso definir com a minha empresa o que significa para a empresa reter alguém.
No seguinte sentido, qual que é o tempo que a pessoa precisa ficar dentro da empresa para eu considerar que ela foi uma pessoa retida? Então, Elis, precisa ficar no mínimo 1 ano dentro da empresa para eu considerar que realmente ela teve uma retenção, a gente teve uma retenção dessa pessoa. Então, ok, 1 ano é o tempo de retenção. Então, eu vou pegar o seguinte, no último ano, quantas pessoas foram retidas? Então, quantas das pessoas que entraram ficaram 1 ano, estão no mínimo há 1 ano? Ó, de 100 pessoas que entraram, 90 foram retidas. Só 10 saíram nesse período de 1 ano. Ok, então o nosso índice de retenção está de 90% no ano de 2020. E aí você vai medindo ano a ano, para ver se isso está sendo mantido ou se não. Ok? E além disso, tempo médio de empresa. Qual que é a média de tempo que as pessoas ficam na empresa? Soma o tempo de empresa de todo mundo e divide pelo número de pessoas que estão ativas nesse momento na empresa. E aí você vai ter o tempo médio que as pessoas ficam na empresa. Então, em média, as pessoas ficam 5 anos na empresa. Isso é bom ou é ruim? A empresa que vai determinar junto com você. O que é um tempo médio que é bacana pra gente? Olha, Elis, o tempo médio bacana para aqui, para a empresa, são 4 anos. É um tempo médio bacana. Que a gente sente que, poxa, valeu, a pessoa contribuiu, deu retorno para a empresa, maravilha. Então, nosso índice é esse, então a gente tem que calcular todos os anos. O tempo médio de empresa está abaixo de 4? Ixi, não está no nosso nível. Vamos ver o que está acontecendo? Vamos atrás de melhorar. Tempo médio esperado era 4, a gente está tendo um tempo médio de 6, maravilha. Estamos conseguindo fazer bem o nosso trabalho, retendo bem as pessoas. E é isso apresentado ano a ano para a empresa, ok? Então, esses são os indicadores que eu sugiro para vocês. E vocês percebem como é possível medir esses indicadores com os dados que vocês têm hoje aí. Claro que o clima organizacional vocês precisam aplicar a pesquisa de clima e a avaliação de desempenho vocês precisam aplicar a avaliação de desempenho, né? Porém, esses outros dá para vocês começarem a medir hoje, para vocês fazerem um antes e daí criarem planos de ação e medir um depois, para vocês já começarem a ter dados até para argumentar para a empresa. Empresa, eu quero mudar o meu processo seletivo, porque olha aqui como é que está a nossa rotatividade. Empresa, eu quero mudar aqui a nossa abordagem com o clima organizacional, porque olha aqui como é que está o nosso absenteísmo. Empresa, eu quero mudar isso aqui, porque olha aqui, você tem dados para poder argumentar mudanças, para poder argumentar a implantação de projetos, poder argumentar a implantação de RH estratégico. Deu para entender, assim, que além de fazer cada um dos nossos projetos com toda a destreza e competência do mundo, como a gente viu vários essa semana, a gente também tem que medir, senão sempre a gente tem que ter um objetivo por trás do que a gente faz. Sempre tem que ter um objetivo por trás do que a gente faz. E esse objetivo precisa ser depois verificado, se ele foi ou não atingido. Então, a importância do que eu quis passar aqui para vocês é justamente essa visão de que algo que você não estava fazendo antes precisa ser feito. Agora, né, você tem essa informação em mãos para poder se aprofundar no conteúdo, se assim você quiser, né? E claro, eu tô aqui à disposição para que a gente faça isso em outros momentos, de outras formas, tá bom? Minha intenção aqui era abrir a mente de vocês para tópicos que antes vocês não estavam, muitas das vezes, prestando atenção. Beijo, beijo!